A paz do Senhor a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre propósito. Como viver o nosso propósito. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 22, e nós vamos ler do 36 até o 39, que diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então veja, para nós entendermos aqui este contexto, aqui Jesus ele está sendo questionado sobre vários assuntos. E um fariseu perito na lei lhe faz esta pergunta, né? Qual é o maior mandamento? Onde Jesus ele responde que o maior mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração e o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas o que eu quero destacar aqui na resposta de Jesus é que dentro dessa resposta que ele deu, nós vamos entender o nosso propósito. Amém? Então, como é que nós vamos viver o nosso propósito? É quando nós vivemos o nosso chamado e a nossa missão. Amém? Ou seja, o nosso propósito é a junção do chamado com a missão. Nós temos um chamado para cumprir a missão. Então, aqui nós temos dois pontos importantes para cumprirmos o nosso propósito. Jesus está falando sobre dois mandamentos. O primeiro, ame a Deus. O segundo, ame o seu próximo. Então, o primeiro, ame a Deus, nos remete ao quê? Ao nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Amar a Deus de todo o nosso coração. O nosso chamado é amar a Deus, é andar com Deus, é ter um relacionamento com este Deus. Deus nos chamou para termos um relacionamento com Ele. Ele quer se relacionar comigo e com você. E você sabia que a primeira vez que Jesus chamou o homem está registrado lá em Gênesis, no capítulo 3, vocês conhecem muito bem essa passagem. É a passagem ali de Adão e de Eva, aonde eles ali desobedeceram, né? Comeram aquela fruta, desobedeceram. O que aconteceu? Os seus olhos se abriram e quando eles perceberam, eles estavam nus. E o que aconteceu? Eles foram se esconder do Senhor. E na virada ali do dia, ou seja, sempre ao entardecer, o Senhor sempre ia os visitar ali. E aí o Senhor disse o seguinte para Adão: Adão, onde você está? Olha Deus chamando, é o chamado. Onde você está? Ou seja, onde você está que você não está vivendo o seu chamado? Porque qual era, queridos, o chamado de Adão? Qual era o chamado de Adão? O chamado de Adão era andar com Deus, ser amigo de Deus, tendo um relacionamento com Deus, buscando toda a direção em Deus. Então veja que eu e você também, nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Não podemos nos esconder. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Amém? Então nós somos chamados para um relacionamento. Fomos chamados para nos deleitarmos, para termos o quê? Prazer no Senhor, na sua palavra, ter um tempo com Ele. Amém? Deus, Ele quer falar, Deus, Ele quer ouvir, Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Este é o primeiro chamado. E quando nós respondemos a este chamado, é porque sim, nós amamos a Ele. E isso é amar a Deus. Quando respondemos a esse chamado, quando temos tempo para com Deus. Quantos não têm tempo para com Deus? A vida está tão corrida, é tanta coisa, é o trabalho, é a casa, é tantas coisas e não tem tempo para Deus. E Deus está chamando: aonde você está, que eu quero me relacionar com você. Aonde você está, que você não está cumprindo o seu chamado. Então,
Nós precisamos estar na presença do Senhor, buscando sempre a sua direção. Se verdadeiramente nós amamos ao Senhor, se verdadeiramente queremos viver este primeiro mandamento, se queremos viver o nosso chamado, nós precisamos sim buscar sempre ao Senhor, estar aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, ouvindo a sua orientação, né? E sabendo qual é o seu querer para a nossa caminhada. Queridos, tem muita gente querendo viver a missão sem viver o chamado. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem muito bem a passagem ali de Marta e de Maria. Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor. Ela estava ouvindo ao Senhor, buscando aprender de Deus, se enchendo da presença ali, da palavra do Senhor, querendo entender o que era necessário para a vida dela. Marta não. Marta, ela estava ocupada com muitas coisas. Então, eu até quero ler com você, ali em Lucas, deixa eu abrir aqui. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, Marta estava ocupada com muitas coisas. Então veja só, o 41, Jesus ele responde a Marta, ele fala com Marta e ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então veja, queridos, se verdadeiramente nós amamos a Deus, primeiro nós precisamos nos deleitar, precisamos ter prazer de estar aos pés do Senhor, assim como Maria, de sentar aos pés do Senhor, de ouvir ao Senhor, ter este relacionamento com Ele, receber as suas orientações, receber os seus ensinamentos para depois servir. Para saber como é que eu vou servir, o que é que eu tenho que fazer para servir. Então nós precisamos corresponder ao nosso chamado. Como? Nos preparando aos pés do Senhor. Então tem muita gente que quer servir assim como Marta. Marta estava preocupada em fazer, em trabalhar e esqueceu de que o principal era o quê? Sentar aos pés do Senhor, estar com Ele. Isso é amar a Deus. Amar a Deus de todo o seu coração é querer estar com Ele, pegar e receber dele as orientações para depois servirmos, para depois cumprirmos a nossa missão. Então veja que a alegria no Senhor fornece a força. Quando nós temos prazer de estar aos pés do Senhor, isso vai nos fornecer a força e a resiliência necessária para nós continuarmos a servir, mesmo diante de dificuldades, pois a recompensa está onde? No relacionamento que nós temos com Ele. Quando nós o buscamos, quando nós nos sentamos aos seus pés, quando nós recebemos dele a direção para todas as coisas. Então veja que o serviço genuíno a Deus deve ser resultado de um relacionamento íntimo e alegre com Ele. Precisamos ter o prazer, queridos, de estar, e não uma obrigação, ou um meio de buscar uma aprovação de Deus. Não, precisamos querer, desejar, nos deleitar no Senhor. Então veja aqui, se nós cumprirmos o nosso chamado de amar verdadeiramente ao Senhor, de querer estar com Ele, de receber dele muitas orientações, muitas coisas, muitos ensinos, consequentemente, nós vamos cumprir a nossa missão. Então, o segundo ponto, que é amar o seu próximo, nos remete à nossa missão. Então, a nossa missão é amar o nosso próximo. Servir ao próximo, portanto, é uma manifestação prática deste amor. Nós fomos chamados para amar a Deus, e quem ama a Deus é impossível odiar o seu próximo. Quantos estão sem falar um com o outro? Quantos estão, queridos, sem ter um relacionamento? Sabe,
às vezes até mesmo dentro da igreja, pessoas não estão falando uma com a outra. E aí diz que ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu recebo as orientações de Deus, eu preciso cumprir com aquelas orientações do quê? De amar verdadeiramente o meu próximo. Então, quem ama a Deus, é impossível odiar o seu próximo. Isso está na palavra. Vamos ler? Está lá em primeiro livro de João, lá no finalzinho. Deixa eu ver aqui. No capítulo 4, no verso 20 e 21, que diz assim, olha. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se nós amamos, nós vamos amar o nosso próximo, queridos. E amar é servir, amar é estar junto, amar é tratar bem, amar é conversar, amar é não desprezar. Então veja que a minha missão e a sua missão é servir o nosso próximo. E quem é o próximo? O próximo são todos aqueles que estão perto de mim e de você. E como é que eu vou verdadeiramente servir ao meu próximo? Depois que eu tenho todas as orientações do Senhor. Levando o quê? A boa nova de Jesus, levando a palavra, aquilo que Deus me ensinou. Quando eu estava aos pés do Senhor, quando a gente se senta aos pés, quando a gente entra no lugar secreto com Ele, quando a gente anda com Ele, o Senhor nos ensina para quê? Para que possamos levar ao próximo tudo aquilo que nós aprendemos. É ser testemunha, é ser exemplo para o próximo, fazendo depois disso discípulos. Pessoas que vão ser iguais a você também, vão buscar e vão servir também. E assim, queridos, a gente vai servindo conforme a grande comissão que diz lá em Mateus, no capítulo 28, deixa eu abrir aqui, Mateus 28, no 19 ao 20, diz assim, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, se eu amo a Deus e estou aos pés do Senhor, eu estou ouvindo a sua palavra, o Senhor está me ensinando, eu tenho que passar para frente tudo aquilo que Ele me ensinou. Eu preciso praticar na verdade. Aí Ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, veja que o propósito é de reconciliar o quê? As pessoas, o mundo com Deus, manifestando o reino de Deus através do amor, do serviço e a propagação da sua palavra. Então, o nosso propósito foca em amar a Deus e ao próximo, glorificar ao Senhor em tudo, ser canais de bênçãos por onde nós passarmos, aleluia, a começar na minha casa e na sua casa, a começar no nosso lar e depois por onde nós passarmos, é viver segundo a sua palavra, aleluia, cumprindo o quê? A missão de levar outros a Cristo, encontrando sentido e paz ao alinhar o nosso chamado com a nossa missão. Amém? Que envolve o quê? O relacionamento com Ele e o amor ao nosso próximo. Então, queridos, esse é o propósito da minha vida e da sua vida. É amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, eu ando com Ele, Ele me ensina para quê? Para que eu possa viver tudo aquilo que Ele tem me ensinado e amar o meu próximo. E como é que eu amo o meu próximo? Passando tudo isso para o meu próximo. Ensinando a palavra, discipulando, trazendo perto. Amém, queridos? Esse é o nosso propósito. Então, o nosso propósito é a junção do nosso chamado, que é amar a Deus, e da nossa missão, que é amar também o nosso próximo como a nós mesmo, que possamos viver esta palavra e vivendo esta palavra estamos demonstrando verdadeiramente que amamos este Deus
que nos chamou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Papai amado, eu te agradeço profundamente por ter nos chamado, por nos ver, por nos contemplar, por nos escolher desde o ventre, nos adotando como filhos, filhas e filhos. Obrigada, Senhor, por nos capacitar a cumprirmos a nossa missão, mesmo quando nos sentimos tão fracos, e por nos dar também coragem para dizer sim à tua vontade, para cumprirmos a tua vontade, sabendo que a tua presença é a nossa força, que possamos sempre buscar em primeiro lugar o seu reino e cumprir a nossa missão, que a nossa vida seja um reflexo do seu amor e honre o teu nome, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor, meu Deus e meu Pai amado. Então, Senhor, abençoe essas vidas, papai. Meu Deus, se há aqui, Senhor, pessoas ainda que precisam deste entendimento, abra o entendimento, Senhor, que esse amor possa ser derramado no coração dessa pessoa, que ela possa buscar verdadeiramente a tua face, a tua presença, ter um relacionamento contigo, Senhor, e aprender de ti, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, e somente assim, papai, vai amar o próximo, vai fazer, vai ser testemunha, vai ser exemplo. Isso é o que nós precisamos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, queridos, que possamos viver esta palavra a cada dia, que possamos crescer na presença do Senhor. Deus está no controle de tudo. É Deus que nos dá força e nos capacita a continuar. Amém? Então continue firmes e constante na presença desse Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém?